E se eu te dissesse que os aldeões do Minecraft escondem segredos macabros? Segredos capazes de desvendar não apenas sua própria história, mas também a verdadeira origem do mundo que habitamos o jogo. O que parecem ser apenas criaturas pacíficas, de longos narizes e vozes estranhas, podem, na verdade, carregar um passado oculto. Um passado de experimentos, de rituais e antigos cultos ligados com até mesmo a antiga humanidade que existia dentro do Minecraft. Eu sou o Knight e hoje vamos explorar a vastidão dos segredos dos aldeões dentro do Minecraft. O que será que o jogo esconde de nós? Mas antes de revelar essas descobertas, preciso te contar algo. Existe um arquivo secreto que guarda o conhecimento usado pelos grandes criadores de conteúdo de Minecraft para viralizar no TikTok. Ele não tem a ver com aldeões, mas com como os mistérios conseguem alcançar milhares de jogadores. Esse arquivo você encontra no primeiro link da descrição. Agora, acenda sua tocha e venha comigo. Hoje vamos mergulhar fundo nos mistérios dos villages do Minecraft. Nós vemos os villagers do Minecraft como seres pacíficos, vivem em vilas pacatas espalhadas pelo mundo, mas sua aparência peculiar levanta muitas dúvidas. Quem são eles de verdade? Quem nunca, assim que baixou o Minecraft, estranhou aquele design? Será que são seres humanos? Seu formato humanoide, sua organização social e até sua habilidade de negociar itens sugerem inteligência. É inegável. Não são iguais aos animais comuns do jogo, mas não são o mesmo que Steve. Nós todos sabemos que o jogador que controlamos é um dos últimos humanos do Minecraft, em uma terra completamente diferente com vestígios de que já foi habitada por uma civilização mais complexa que a dos aldeões. Estruturas como a Stronghold, cidades abandonadas como as Ancient Cities, minas abandonadas com equipamentos em baús, são todos ambientes que o Villager não é capaz de construir nem explorar. Eles não têm essa versatilidade, ou seja, eles possuem inteligência, lembrando até mesmo um humano, mas são limitados. Conseguimos ver isso até mesmo no seu idioma mal estruturado? É a sua língua nativa. Sem palavras, sem A, B ou C, apenas gemidos, o que sugere uma espécie de estagnação dentro de sua espécie. Eles não sobem além disso e se conformaram. Aceitam suas vidas pacatas colhendo trigo, realizando suas orações nas igrejas e sendo assolados por monstros durante a noite até invasões de pillagers. E aqui surge a hipótese mais sombria, essa relacionando os humanos do Minecraft com os aldeões do jogo. O quê? Calma aí. Humanos? Se você está se perguntando isso, é porque provavelmente não viu meus vídeos sobre a antiga civilização do Minecraft. Eu tenho uma playlist completa te explicando a história do Minecraft. Corre lá depois de ver esse vídeo, porque tá muito bom. Um detalhe importante é que suas casas, ferramentas e plantações são semelhantes às que o próprio jogador pode construir. Isso levanta a dúvida: eles aprenderam com os humanos ou foram os humanos que aprenderam com eles? Alguns podem dizer que eles seriam os próprios humanos do Minecraft, mas a minha teoria é que os aldeões do Minecraft são sim muito semelhantes aos humanos que nós sabemos que existiam antigamente, vindos da antiga civilização, da mesma espécie do nosso jogador. Mas isso tudo, pra mim, não mostra que eles são os próprios humanos, mas sim um derivado da espécie humana. Talvez sejam ainda mais antigos que os humanos da antiga civilização, o composto de uma espécie pacata que evoluiu a partir da calmaria, sem aprofundamentos, sem exploração, sem riscos. Portanto, não conheceram áreas como a magia ou então a construção. Porém, como estão vivos até hoje? Se eles não progridem, como que criaram até mesmo Iron Golems para protegê-los? E é aí o ponto onde eu quero chegar. Os aldeões não criaram, eles foram ensinados. Plantações, invocação de golems, ferraria, não foram eles que descobriram, mas sim os seres humanos da antiga civilização do jogo, ensinando eles tudo isso para se desenvolverem e terem como se proteger. Sendo assim, nasceram as vilas, as profissões, os comércios e tudo o que vemos nas aldeias do jogo. E você? O que você acha? Eu quero também ver sua teoria nos comentários. Sem mais enrolação, quero me aprofundar ainda mais em nossa teoria sobre os aldeões do Minecraft, agora sobre os golems de ferro. Se os aldeões são seres pacíficos e frágeis, como conseguem sobreviver em um mundo repleto de zumbis, esqueletos e monstros? A resposta está nos golems de ferro. Criaturas colossais, feitas de ferro sólido e flores, despertam apenas quando aldeões constroem suas vilas. Mas de onde vem essa tecnologia? Aí que tá, não é tecnologia, é magia. A teoria mais aceita em fóruns e canais de mistério é de que os golems são máquinas antigas, talvez criadas com a ajuda dos humanos do passado. Os aldeões, mesmo sem grande conhecimento técnico, aprenderam a replicar o ritual de sua construção. O gesto de colocar uma abóbora como cabeça e blocos de ferro como corpo sugere mais do que superstição. Parece um processo ritualístico, quase como se estivessem revivendo autômatos esquecidos. Isso levanta um ponto perturbador. Se os aldeões herdaram essa técnica, quem foram os verdadeiros criadores dos golems? E qual era sua função original? Proteger aldeias ou vigiar civilizações humanas? O som metálico dos golems, suas expressões sem vida e sua
força descomunal, nos lembram máquinas criadas para obedecer. Talvez os aldeões não sejam os mestres, mas apenas os últimos aprendizes de um conhecimento muito mais sombrio. Inclusive, eu acho que é ideal falar sobre a força do Iron Golem, um dos mobs mais fortes do jogo, 100 corações de vida e uma força capaz de derrubar qualquer um. Apesar das vinhas em seus braços sugerirem velhice, é como se fossem grandes protetores do passado, obedecendo ordens. Com certeza, alguém gostaria de roubar essa ideia para si, e é aí que entra um ponto curioso: a família Pillager. E calma, ainda chegaremos a comentar sobre eles, mas acho curioso como os golems de ferro, por sua força, são presos em seus postos. É como se aqueles vilões soubessem o potencial que aquele ser poderia trazer para eles, e provavelmente esse fato pode apontar para a origem de um dos outros mobs mais cruéis do Minecraft, o Devastador, praticamente um touro da família Pillager, forte, ataca em turnos. O mais curioso é saber que sua força e resistência é muito semelhante à do Golem de Ferro. Você percebe que ao dar um golpe, nenhum dos dois sai de qualquer posição? É como se o Devastador tivesse uma origem não tão distante do Iron Golem, ou até mesmo fosse o próprio Iron Golem. O que? Como assim? Você tá me dizendo que o Devastador é o próprio Golem de Ferro do Minecraft? Como isso é possível? As respostas estão todas claras, porém, eu vou deixar para me aprofundar sobre isso em um outro vídeo. Se você quiser um vídeo sobre a família Pillager, comentando sobre, trazendo teorias sobre o que é ela, a sua história, então eu deixo com vocês uma meta de 50 likes aqui nesse vídeo. Assim, eu trago uma parte 2, dessa vez desvendando os mistérios da família Pillager. Agora, já falamos sobre a origem dos Villagers, mas será que, apesar dos golems de ferro, eles estão isentos da extinção? Será mesmo que estão seguros? Eu acredito que não. E quero comentar com vocês sobre a possível ruína da espécie nos aldeões do Minecraft, e para isso, iremos explorar as vilas abandonadas do jogo. Se você já explorou bastante o mundo do Minecraft, talvez tenha encontrado uma vila abandonada, casas destruídas, portas quebradas, teias de aranha por toda parte e nenhum aldeão para te receber. Essas vilas são chamadas por alguns jogadores de vilas fantasmas. Elas sugerem que existia sim vida ali, mas de quem? Aldeões? Ou será que dos próprios seres humanos? Bem, talvez os humanos antigos do Minecraft moravam nessas vilas, certo? E devido à sua ruína, foram abandonadas. Bem, eu acho que não. Provavelmente as aldeias, apesar de pacatas, não combinavam com o estilo de vida explorador e arriscado dos seres humanos. Procuravam por mais. Então, sim, essas aldeias que vemos foram compostas por villagers comuns que nós conhecemos, mas sua existência levanta mais perguntas que respostas. O que aconteceu com os antigos moradores da vila? Por onde estão, ou ainda estão aqui, entre nós? Uma das teorias mais assustadoras da comunidade de Minecraft diz que essas vilas não são apenas ruínas, elas são vestígios de uma guerra silenciosa entre aldeões e pillagers, onde o inimigo sempre vence. Os aldeões incapazes de lutar e após perderem sua maior força, que é o Iron Golem, teriam abandonado suas casas e fugido para locais mais seguros, mas na maioria dos casos não houve tempo para escapar. Provavelmente isso sugere a origem de um dos villagers mais enigmáticos do Minecraft, o Andarilho. Um villager com vestimentas protetoras de luz solar, levando 2 lhamas consigo como sua única e última companhia. Esse sim sendo um dos únicos aldeões exploradores que existem, mas não por querer, mas por obrigação. Sem casa, sem lar, agora vagando, explorando os biomas mais densos, as florestas mais escuras e até mesmo descobrindo novas vilas em seu mundo, colecionando itens e os vendendo por esmeraldas com quem encontrasse. É por isso que quando os encontramos, eles possuem várias opções de troca. Eles estão por todos os lugares, obrigados a vagarem em busca de algo novo para suas vidas e, talvez, se descobrindo dentro da exploração para se defenderem e desenvolver a criação de poções de visibilidade. Sim, eles se tornam invisíveis assim que encontram uma ameaça por perto, isso servindo como uma forma de escapar e fazer aquilo que seus antigos companheiros não conseguiram fazer. Contudo, conseguimos encontrar aqui um dos grandes obstáculos que existem dentro do Minecraft, um dos maiores vilões do jogo, os Pillagers. É inegável que sua existência é interligada com a dos aldeões do Minecraft, portanto, vamos nos aprofundar agora nesses seres tão enigmáticos. Os Pillagers, inimigos diretos dos aldeões, carregam armas, planejam ataques e até constroem postos avançados. Mas quem são eles de verdade? Uma das teorias mais sombrias é que os Pillagers são, na verdade, aldeões corrompidos, antigos habitantes das vilas que se entregaram a um culto sombrio. Alguns podem dizer que seriam simples aldeões exilados de suas vilas, talvez por se aprofundarem na magia e o poder subir à sua cabeça, mas apesar de sua forte semelhança com os villagers do Minecraft, as suas características sugerem diferença. Suas sobrancelhas são diferentes, sua cor de pele é distante da que faz nos lembrar dos aldeões comuns do jogo. Além disso, são portadores de um conhecimento além das do villager comum.
manuseiam armas, exploram e alguns até são usuários de magia. Os Evoker e as bruxas, estes capazes de invocar magia negra e manipular a realidade. E essa transformação não seria apenas física, mas também espiritual. O que comprova isso é o seu ritual com um dos mobs mais pacíficos do Minecraft, o Ally. Um mob parecidíssimo com o Vex, uma criatura ofensiva que obedece aos comandos do próprio Evoker. Mas aí que tá, eles não são apenas parecidos, eles são a mesma espécie. Eu acredito que os Evokers e as bruxas, como usuários de magia, conseguem converter a índole de uma entidade, tornando-a boa ou ruim, como preferirem. É isso que fizeram com o Ally. O que era o ser pacífico semelhante a uma fada tornou-se uma criatura sanguinária obediente aos sermões dos Evokers. Inclusive, mais seco, mais cinza, igual dos próprios Pillagers. É inegável, eles carregam essa diferença dos aldeões comuns, então a gente consegue concluir que, sim, os Pillagers não são apenas os aldeões do jogo, eles são o que sobrou de um ritual de conversão. Em busca de mais poder, exército, os Evokers e as bruxas, com seus experimentos sombrios, transformaram os aldeões em meros exploradores que buscam pelo que eles querem. Um aldeão pacífico, ao ser convertido ao culto, perderia seu semblante bondoso e se transformaria em um guerreiro violento. Essa teoria explicaria o motivo pelo qual Pillagers e aldeões compartilham traços tão semelhantes. Eles são a mesma espécie, mas qual seria a origem desse culto? Alguns jogadores acreditam que os Pillagers cultuam uma entidade antiga. Se isso for verdade, então cada ataque Pillager não é apenas uma invasão, mas um sacrifício em nome de sua entidade sombria. Para isso, os aldeões contam com sua última linha de defesa, além mesmo dos Iron Golems, que até mesmo conseguem ser derrotados. Eles apostam naquilo dali, muito mais forte do que um Iron Golem, muito mais esperto do que eles jamais conseguiram ver. Uma que jamais pensariam em ver novamente. Esse é Steve. Os aldeões sempre pareceram personagens simples, inocentes e até engraçados. Quem nunca, quando baixou Minecraft pela primeira vez, pôs fogo em suas aldeias e até mesmo criou civilizações com os aldeões sendo seus moradores? Eles carregam o ar de humanidade dentro do Minecraft, até tornam o jogo mais recheado, mas quando olhamos mais fundo, descobrimos um passado obscuro. Eles podem ser derivados do ser humano, portadores de um conhecimento esquecido e sobreviventes das guerras contra cultos macabros. Seus guardiões de ferro, suas vilas abandonadas e seus inimigos pillagers revelam um lado do Minecraft que não está nas superfícies, mas escondido nas sombras. A pergunta que fica é: até que ponto os aldeões do Minecraft sabem da verdade? E será que eles ainda escondem segredos que nós, jogadores, jamais deveríamos descobrir? Uma coisa é certa: os aldeões guardam mistérios ensurdecedores, mas não são tudo. Há ainda a história dos humanos do Minecraft que você precisa descobrir se quiser entender tudo. Então clica na playlist que está aparecendo na tela. Lá você vai estar por dentro de toda a história do Minecraft. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo de hoje e até a próxima.